Bom, gente, agora, só para vocês terem uma visão como que é a tela de lançamento do PCA Pod. Como eu já falei, essa tela de lançamento, quem vai informar é a pessoa que trabalha como gestor do Ciplag, só que vai ser uma parceria com o gestor da RedLog, dos setoriais. Então é importante que vocês conheçam a tela até para poder organizar as informações. Aqui a gente aumentou um pouquinho uma parte da tela que é bem importante da gente conversar, que é quando eu entro no Ciplag, eu vou entrar numa área chamada Minha Agenda e lá vai ter essa atividade aí de detalhamento do POD, né, que a gente já comentou. E ali vai aparecer a unidade de planejamento, que eu também falei um pouquinho sobre isso, a ação orçamentária, lembra aquele código que eu falei de 4 dígitos? Ali é um exemplo, a ação 2010. E na frente vem o nome explicando a que se trata essa ação. Nesse caso aí, prestação de serviços, aquisição de combustível e lubrificante. Tem o grupo de gastos também, que eu já comentei antes, né? L2, atividades de manutenção administrativa. E lá embaixo, um pouquinho menor, tem a UO, que é a unidade orçamentária também que a gente já comentou. Então tudo isso é para vocês se localizarem, né, onde está aquele lançamento. Eu vou sempre primeiro indicar qual que é a ação orçamentária onde eu vou lançar a despesa, e é depois disso que eu vou fazer esse lançamento. Uma vez que eu entrei naquela tela, eu já posso fazer o lançamento de uma despesa. E esse exemplo que está agora para vocês aí é justamente de uma tela onde eu vou incluir a despesa. Então eu vou ter lá uma série de linhas para definir o subelemento de despesa, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e subelemento de despesa. São 4 opções para chegar naquela informação que vocês já conhecem, que é o subelemento de despesa. Ah, Alexandre, por que eu não informo de uma vez o subelemento como eu faço na planilha em Excel? Bom, eu não vou informar de uma vez por causa de uma simples questão. Se na primeira opção eu já coloco o subelemento, o que vai acontecer com o sistema? Ele vai carregar a lista completa de subelementos, é uma lista bem grande. Quem já olhou sabe que são inúmeras linhas. Então, o sistema ele fica sobrecarregado quando eu carrego tudo de uma vez. Agora, se eu carregar por partes, ele vai trabalhar melhor. Primeiro eu vou indicar qual grupo de despesa, ele vai carregar na próxima linha, na segunda linha, só as modalidades daquele grupo. Na modalidade eu vou selecionar, aí assim por diante. Ele vai selecionando e vai filtrando até chegar no subelemento. Então, um exemplo clássico aí que a gente tem. 33, 90, 30, sei lá, 15. 33 seria a primeira linha ali, grupo de despesa. 90 seria a modalidade de aplicação. 30, elemento de despesa. E o 15, o subelemento é o finalzinho. E aí é a junção de tudo isso que vira o subelemento. 33, 90, 30, 15 nesse meu exemplo. Então ele vai percorrer essas 4 linhas para dar essa informação. Na próxima linha ele vai informar o item unitário de despesa, que no nosso caso do PCA vai ser a classe do catálogo, a gente já conversou sobre isso também. Aí vai ter a fonte de recursos, de acordo com o que a área de planejamento definiu aí para a fonte dessa despesa. E na linha despesa setorial, ele vai dizer qual é o valor efetivo dessa despesa. O valor que vocês somaram aí daquela classe vai ser colocado ali de acordo também com o subelemento. Tenho que alinhar o subelemento à classe. Aí tem uma informação um pouco diferente mais embaixo ali, expansão solicitada. Essa expansão é uma questão assim que é meio que uma briga, né, vamos dizer assim, entre o setorial e o órgão central de orçamento. Expansão é uma possibilidade da gente fazer aí um aumento do orçamento daquele órgão, desde que haja alguma folga para isso. No começo do processo orçamentário, o órgão central de orçamento ele vai definir quanto cada órgão vai ter em cada fonte. Isso são os limites. Pode ser que vocês façam aí o planejamento de uma série de despesas e que a soma disso ultrapasse o valor do orçamento pré-definido como limite dentro daquela linha de despesa. Se esse valor ultrapassar, o que pode acontecer? Vocês vão colocar na despesa setorial o valor dentro daquele limite que vocês receberam,
E toda aquela parte que ultrapassou a expansão, vocês vão colocar nessa linha. A questão é que a expansão não tem nenhuma garantia que vocês vão efetivamente receber esse valor. Isso aí vai estar num outro critério aí, que é a da análise do planejamento. Então, quando alguma despesa ultrapassar os limites definidos para cada tipo de despesa, ou a gente ajusta e diminui a nossa despesa do PCA, vai tirar aí alguns itens para reduzir esse valor, ou a diferença do que faltava completar a gente coloca como expansão, mas tendo ciência que não tem garantia que essa expansão vai ser concedida ou não. Aí tem mais alguns campos para preencher na parte de baixo, mas a gente vai mostrar nos próximos slides para vocês terem uma visão aí do que são esses campos. Isso aqui é um slide que mostra o que a gente comentou antes, né? Ele vai preencher lá no grupo da despesa a qual o grupo se refere, né? No exemplo que eu dei foi 33. Aí ele vai preencher lá 33, 33,90, 33,90, 30, 33,90, 30, 01. Esse é o subelemento de despesa que vocês já estão acostumados. Só que tem que preencher passo a passo. Aí tem o item unitário de despesa, que nesse exemplo é uma classe do SIGA 7230, cortinas, toldos, persianas e componentes. Aí vai ter uma fonte de recursos que foi definida lá pelo órgão setorial, pela área de planejamento e orçamento, e a despesa de cortina que ele previu, R$11.000. Nesse caso ele não colocou nenhuma expansão, então é só uns 11 mil dentro do limite dele. Depois disso eu vou ter que dizer tipo de despesa realizada, se é contrato ou outro fato gerador de despesa. O que é esse outro fato gerador de despesa? Um exemplo que eu posso dar é convênio. Só que aí, gente, convênio está fora do escopo do PCA. Então, se for convênio, isso daí fica de fora, tá? Quem conhece convênio sabe que o convênio não é uma contratação, é uma outra situação. É quando eu estou repassando alguma dotação orçamentária para terceiros. Pode ser para a prefeitura, pode ser um repasse de dotação para uma entidade, alguma coisa assim. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui é compras, então a despesa ali vai ser contrato. Quando a gente fala contrato, gente, é contrato de forma genérica, tá? Não quer dizer que tem um termo de contrato. Pode ser contrato por empenho também, sem nenhum problema. É o contrato normal da contratação, de acordo com as nossas normas de contratação. E aí tem um outro campo que é plano setorial. O Poder Executivo ele tem uma série de planos. PIEG, PDTIC, PCA agora, né, que é o antigo PAC. Então aqui a pessoa vai ter que identificar qual que é o plano. No nosso caso aqui do nosso universo, ou vai ser a opção 1 ou vai ser a opção 2. Então eu vou ter lá, opção 1, plano de contratações anual PCA, opção 2, plano de contratações anual PCA e plano de investimentos. Pode ser uma despesa que esteja nos dois planos ao mesmo tempo.